Continuando com o conteúdo da nossa aula, vamos falar sobre a memória ROM de um computador. A memória ROM é uma memória que se encontra na placa-mãe, ela já vem instalada, é um chip na placa-mãe. Chip na placa-mãe, vamos anotar esse detalhe, chip na placa-mãe. Então, o fabricante da placa coloca um chip, está aí na imagem, ó, este chip, conhecido como chip de memória ROM do computador. Este chip, ele guarda instruções que são executadas quando o computador é ligado. Toda vez que se liga o computador, são executadas instruções que permitem preparar o computador e verificar se tudo está conectado corretamente, para que o usuário possa trabalhar com este micro. Bom, esse chip de memória ROM, ela é alimentada por uma bateria. Temos aqui ao lado uma bateria que fica na placa-mãe. E é isso que permite, por exemplo, o relógio do seu computador sempre estar atualizado. Você desliga o computador, liga daqui a uma semana, você vai ter lá o calendário modificado, atualizado e o horário. Bom, esta memória ROM guarda informações que são permanentes, enquanto, é claro, essa bateria estiver energizada. Mas ela dura muito tempo. Essa bateria energiza a memória ROM e impede que os dados sejam perdidos. A memória ROM é uma memória do tipo elétrica e não volátil. Não volátil. Não perde conteúdo quando o computador é desligado, justamente por causa dessa bateria. Como ela é não volátil, ela é conhecida como memória por ter bateria, claro, conhecida como memória flash. Flash é o nome dado à memória que possui uma fonte de alimentação, uma bateria. Bom, é importante saber também que essa memória ROM não pode ter dados gravados, a não ser que ela tenha um outro modelo, como, por exemplo, EEPROM. Isto aqui é uma memória ROM programável eletroeletronicamente. Existem maneiras de reprogramar a memória ROM. Só que, se aparecer a palavra só ROM, significa memória apenas para leitura. É uma memória apenas para leitura. Essa leitura ela é feita de maneira sequencial. Os dados são lidos em sequência e são executadas as instruções para que você possa usar o micro. Então a leitura é sequencial. É outra característica da memória ROM do computador. Existem 3 programinhas instalados na memória ROM do computador. Esses programas são conhecidos como Setup, que é a parte de configurações de hardware. É o programa utilizado pelo pessoal que faz a montagem do micro. Após a montagem do micro, ele tem que ser configurado. Essa configuração é feita no Setup. Existe o programa Post, que são os testes realizados ao ligar a máquina. Toda vez que o computador é ligado, existem testes que são realizados. Um sinal é enviado ao teclado, é enviado à impressora, é enviado ao HD, para que verificar se estão funcionando corretamente. Bom, temos o Setup, o Post, e para que esses programas sejam executados, existe um outro que auxilia, é conhecido como BIOS. Você já deve ter ouvido falar. BIOS é o Sistema Básico de Entrada e Saída. Permite a comunicação com a CPU. Esse é o objetivo do BIOS, permitir a comunicação com a CPU para que seja executado o Setup e o programinha chamado Post. O programa BIOS, ele substitui o sistema operacional no momento da inicialização. Bom, a memória ROM, ela é responsável por uma operação conhecida como boot. Boot significa a inicialização do computador. Boot. Toda vez que o computador é ligado, ocorre uma operação chamada boot, que é a inicialização da máquina. Bom, minha gente, vamos ver algumas questões aí sobre memórias, para que você possa treinar essas ideias. Está aí a nossa primeira questão. Sobre memórias, é incorreto afirmar que a memória ROM é conhecida como memória secundária ou auxiliar? Bom, isto aqui está errado. A memória ROM não é uma memória secundária ou auxiliar. Memória secundária ou auxiliar são memórias utilizadas para salvar dados. Por exemplo, o HD, o SSD, o pendrive e assim por diante. São memórias secundárias. Memória ROM não é memória secundária. Como a questão pediu o item incorreto, então a letra A é o gabarito. Este é o item incorreto.
Bom, vamos ver os outros detalhes aí. A memória RAM é utilizada para armazenar programas e dados durante o processamento? Claro que sim. Claro que isso está certo. Esse é o objetivo da memória RAM, já foi citado anteriormente. A memória RAM é considerada volátil, pois seu conteúdo é perdido quando a alimentação de energia é interrompida? Claro que está certo. A característica da memória RAM foi visto isso. Memórias ROM são chips de memória que guardam os dados por um longo período, onde normalmente não podem ser alterados. Está correto, quem mantém esses dados por um longo período é a bateria, que está na placa-mãe. Então este item também está certo. Bom, Mesh ROM é um tipo de memória ROM que pode ser apagada por impulsos elétricos comandados por software sem necessidade de remover o chip de memória. O item está certo, você pode pesquisar isso aí no próprio Google e verificar esse conceito. Então, sem sombra de dúvida, a letra A está errada, porque memória ROM não é memória secundária. Bom, vamos continuar. São duas características da memória RAM. Bom, o que caracteriza a memória RAM? A memória RAM ela é caracterizada por memória volátil? Sim ou não? Sim, a memória RAM é volátil. Não volátil? Está errado. Bom, a memória RAM tem acesso aleatório? Sim, a memória RAM tem acesso aleatório. Bom, a memória somente leitura e não volátil está errado. Memória sequencial está errado. Então, as características da memória RAM são memória volátil, memória de acesso aleatório, memória elétrica. É uma memória que pode ser estática ou dinâmica. Existem dois tipos de memória RAM. A memória RAM, ela pode ser SRAM, que é a memória estática, que ela, mesmo com o computador ligado, ela mantém os dados. Agora, existe uma memória RAM, que é uma memória mais barata, que é a DRAM, que ela perde os dados mesmo com o computador ligado, então ela tem que ser reescrita. Essa memória tem que ser reescrita a todo momento pelo sistema operacional. Ela é uma memória barata. Já essa memória aqui é uma memória mais cara, ela mantém os dados, mantém dados. Essa memória é a memória chamada memória cache do computador, tá bom? A memória cache é uma memória RAM do tipo estática, enquanto a chamada memória RAM é uma memória RAM do tipo dinâmica. Bom, então o gabarito da nossa questão é a letra A. A memória RAM é uma memória volátil de acesso aleatório. Vamos a mais um item aí, uma outra questão. São memórias do tipo não volátil. Memória que não perde conteúdo. Bom, tem que lembrar que memória não volátil já vimos uma, que é a memória ROM. A memória ROM é não volátil, memória RAM é volátil. Já pode descartar. Memória ROM é não volátil. Veja aí que só sobrou dois itens. Bom, dois não. Descarta a memória RAM. Então, só tem um item aqui, que é a memória não volátil. Memória não volátil é o HD, onde você salva dados. O HD, o pendrive e a própria memória ROM. Embora você não salve dados na memória ROM, mas tem a bateria que mantém os dados que foram gravados pelo fabricante da placa. Então essas memórias são memórias chamadas de não voláteis, não perde conteúdo quando o computador é desligado. Bom, vamos a mais uma etapa. Vamos falar agora das memórias secundárias. Bom, quais são as memórias secundárias? Acabei de falar na questão anterior. O HD é uma memória que é secundária e ela é não volátil. Memória secundária é aquela memória onde você salva dados. Lembre-se disso, memória secundária é uma memória onde se salva dados. O usuário salva os dados nesse tipo de memória. Essa memória pode ser de três naturezas: magnética, ótica ou elétrica. O grande exemplo de memória magnética, que já é bastante antiga, é o HD. Você está vendo aí a imagem de um HD aberto. O HD está aí, essa imagem é de um HD. O HD ele tem um braço mecânico e essa pontinha na extremidade do braço é uma cabeça de gravação. Os dados são gravados de forma magnética. Você tem aqui o disco duro ou hard disk. Hard disk. O disco rígido do computador. Então os dados são gravados de forma magnética no disco rígido. Isso é o conhecido HD, hard disk. Bom, um HD tem uma capacidade hoje, a capacidade, você com toda certeza sabe, que o HD hoje, 1 terabyte, 2 terabytes,
3 terabytes e assim por diante. Pelo menos alguns terabytes é necessário. E o HD, ele gira, ele tem rotações, 4.500 RPM, rotações por minuto, 7.000 rotações por minuto e assim por diante. Então, na hora de comprar um HD, é necessário olhar a capacidade e a quantidade de vezes que ele gira. Quanto maior a rotação, melhor o HD. É uma memória secundária. Outro tipo de memória secundária é a memória secundária do tipo elétrica. Você está vendo aí, já identificou. O conhecido como SSD. Está aí, ó, SSD. O significado disto é disco de estado sólido. A tradução do inglês é disco de estado sólido. O SSD, ele substitui o HD. O tempo do HD está acabando. Ele é lento porque ele tem partes mecânicas que giram. Aqui não há giro, não há braço para ler. Os dados são armazenados nessas placas. Ó. São parecidos com pendrives. É como se você tivesse aqui vários pendrives juntos, formando um SSD. Ó. Os módulos aqui de memória. Bom, o acesso aqui é muito mais rápido e é feito através de eletricidade. O armazenamento é elétrico. Os dados, os bits são guardados na forma de energia. Então, se você tem aqui 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, onde tem aqui o 1 pode se energizar, onde tem 0 não energiza e assim vai se armazenando os dados. Então, esse armazenamento é conhecido como armazenamento elétrico. A frequência dele chega a megahertz. O acesso se dá em megahertz, milhões de ciclos por segundo. Milhões de ciclos. Bom, então você já viu o HD e agora está vendo aí o SSD. Os notebooks, os computadores atuais utilizam SSD e normalmente também tem um HD, né? Ou só o SSD será melhor. Claro que vai ficar com um custo mais elevado. Memória secundária ainda elétrica, você está identificando aí facilmente. São os cartões de memória e os pendrives. Os cartões de memória, eles são conhecidos pela sigla PCMCIA. Associação de Informática de Cartões de Memória para Computadores Pessoais. Então, se aparecer essa sigla PCMCIA na sua prova, saiba que se refere aos cartões de memória, a tecnologia dos cartões de memória. Esses cartões de memória podem ter vários tamanhos e várias capacidades. Está vendo aqui, ó, cartão de memória de 8 GB, cartão de memória 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB e assim por diante. Você pode ter cartões de memórias aí com a capacidade bastante elevada hoje em dia. Os pendrives do mesmo jeito. Os pendrives são conhecidos como flash USB. Flash USB. Porque se você, em primeiro lugar, ele é conectado numa porta. A porta de conexão é uma porta USB. Além disso, esse pendrive, se você abrir, você vai ver que tem uma pequena bateria que vai fazer com que os dados sejam mantidos. Essa porta USB tanto permite leitura quanto gravação de dados e também fornece energia para o pendrive. O cartão de memória também pode usar um adaptador para ser lido por uma porta USB. Então, esse tipo de memória é memória elétrica. Não esqueça, secundária e elétrica. Bom, vamos continuando aí. Vamos falar da memória secundária ótica. Todos já ouviram falar disso. Ó. Hoje em dia praticamente não se usa, mas ainda tem alguma utilidade para armazenar, por exemplo, programas de computador, os CDs. Maior que os CDs são os DVDs. E o que substituiu, não é? O que a tecnologia mais avançada é a tecnologia Blu-ray. Os CDs foram criados originalmente para substituir as fitas cassete, para a gravação de músicas, mas também permite a gravação de dados. A capacidade, está escrito aí, ó, 700 megabytes. Já um DVD permite, a capacidade do DVD foi projetada para substituir a fita VHS, que era um filme de 2 horas de duração. O DVD tem pelo menos 4,7 até 17 GB.
O DVD pode ser de gravação de dupla face ou uma única face, a gravação em 2 camadas ou uma única camada, por isso que tem essa variação de tamanhos. E o Blu-ray, este aqui é para armazenar imagens em alta definição, a capacidade 25 ou 50 GB. Bom, minha gente, estão aí as mídias de armazenamento e suas capacidades. É importante conhecer esses valores e saber que são mídias óticas. A leitura e a gravação é feita por laser. A diferença entre eles é a distância da trilha de gravação. No caso do CD, os bits são gravados a partir da queima. 1, 0, 1, 0. Se é queimado pelo laser, pode significar 1, não é queimado 0. Já no caso do DVD, a queima é menor e o espaçamento entre uma queima e outra é menor. O DVD, o Blu-ray, menor ainda. Então as gravações acontecem em um espaço ainda menor. Mas a mídia é praticamente a mesma. O problema é a precisão, né, com que é feita a gravação. A diferença é, às vezes, que o tamanho das mídias é da mesma forma. Mas como as linhas de gravação são mais próximas, a linha de gravação ela é uma espiral que vai do centro até a extremidade. É uma espiral. Bom, continuando aí, vamos para os periféricos. Encerramos aí a parte de memórias. Falamos da memória cache, memória RAM, memória ROM, as memórias secundárias de 3 naturezas, óptica, magnética e elétrica. Agora vamos ver os chamados periféricos. Os periféricos são componentes conectados normalmente às portas de um computador, ou seja, conectado ao gabinete. A placa-mãe tem as portas e as chamadas placas de expansão também. Então se conectam os periféricos através de cabos para nessas portas. Vamos ver aí os principais periféricos. Bom, primeiro uma questãozinha aí, ó. Hoje em dia é bastante comum o uso de leitores biométricos, como leitor de digitais, reconhecimento de face, leitor de íris, isto aqui é conhecido como biometria. Para um sistema computacional, esses leitores são classificados como drives? Bom, drives, isso aqui é um hardware. É uma unidade de disco. Drivers é um programa que permite ao sistema operacional controlar um periférico. Isto aqui é um software. Bom, a resposta da questão são os periféricos, letra C. Ó. Para um sistema computacional, esses leitores são periféricos, eles são conectados à placa-mãe. Bom, são memórias? Não. Isso não são memórias, memória é o hardware. E o SSD já sabe que é um drive, que é um hardware também. Então, hardware. Bom, então os leitores biométricos são periféricos. São hardware, na verdade, mas o termo que se encaixa nessa ideia é periférico. Bom, continuando, vamos para a próxima, mais uma questãozinha aí. Os equipamentos utilizados na conversão de dados digitais em sinais modulados e na operação inversa, conforme ensina Fernando Castro Veloso, são denominados, um autor da área de informática, os dados digitais, conversão de dados digitais em sinais modulados. Quem faz a conversão de sinais digitais em dados modulados é conhecido como... Lembram? O modem. A palavra modem é a junção de 2 palavrinhas, é um periférico. O modem, ele é conectado à rede, temos uma rede local ou um computador, e essa rede local, para se conectar à internet, precisa converter sinal, modular sinal. O modem é a combinação de 2 palavras, modulador, demodulador. O modem é um periférico. Ele é conectado entre a rede local ou o seu computador e a internet. E o objetivo é, está aqui dito, ó, converter dados digitais, que está no seu computador, em sinais, que esses sinais irão para a internet. Bom,
vamos ver os periféricos. Vamos ver os denominados periféricos de entrada, saída e entrada e saída. Bom, minha gente, mas vamos deixar esse tópico aí para a nossa próxima aula. Eu já passei muita informação aqui nesse vídeo. É necessário que você reveja, faça suas anotações, leia a apostila para memorizar. Eu estou mostrando a vocês aí as questões que aparecem em concurso e muita gente acaba perdendo pontos valiosos na prova de informática.